Olá, caros amigos do Resenha, tudo bem com vocês? Já se pegaram pensando se um sonho que tiveram não teria sido, na verdade, uma breve visita a uma outra realidade? Ou até mesmo aquela sensação estranha de sua consciência estar sendo expandida além do teu corpo físico? Já ouviram falar também em viagem astral? Em EQMs, que no caso seria a experiência de quase morte? Já tiveram sonhos lúcidos, ou também aqueles sonhos premonitórios? Ou então até mesmo uma das mais temidas por todos, que é a tal da paralisia do sono, que para mim é a mais difícil de lidar. Pois bem, neste canal iremos tratar desses assuntos e tentar entender o que a ciência tem a nos dizer a respeito. Também iremos buscar entender sobre estas experiências pelo lado espiritual da coisa. Nesses primeiros episódios, eu irei trazer relatos vividos por mim ou por pessoas próximas. Mas eu quero saber de vocês. Já passaram por experiências como estas? E gostariam de compartilhar com a nossa comunidade astral? Este é o seu momento. Envie o seu relato para o nosso Instagram, pelo @resenhaastral.oficial, ou para o nosso e-mail, contatoresenha.astral@gmail.com. Meu nome é Thiago Lima e seja bem-vindo ao Resenha Astral. Neste primeiro episódio, irei trazer 2 relatos bem surreais envolvendo a tal da paralisia do sono. Mas antes, você sabe o que é a paralisia do sono? Vou ler aqui para vocês, resumidamente, o que a ciência e a espiritualidade nos diz sobre este assunto. Segundo a ciência, a paralisia do sono ela acontece quando a pessoa está acordando ou adormecendo e percebe que não consegue se mexer. Isso ocorre porque, durante a fase do sono em que sonhamos, a tal chamada REM, nosso corpo fica naturalmente relaxado e sem movimento. Às vezes, essa desconexão entre o cérebro acordado e o corpo ainda adormecido persiste por alguns instantes. Basicamente, a parte do cérebro que controla o relaxamento muscular durante o sono continua ativa, mesmo que a mente ainda esteja desperta. Apesar de ser uma experiência que pode assustar, a paralisia do sono é algo normal do funcionamento do nosso corpo e pode passar sozinha. Já no âmbito espiritual, a paralisia do sono ela suscita interpretações fascinantes. Frequentemente descrita como uma desconexão transitória entre o espírito e o corpo adormecido, essa experiência ela pode ser compreendida como um limiar entre as dimensões física e espiritual. Para algumas crenças, esse estado peculiar abre a possibilidade de interação com o mundo dos espíritos. Outras perspectivas a veem com um desdobramento anímico incompleto, onde o espírito se desprende parcialmente da matéria, permanecendo ainda alguma medida conectado ao seu corpo físico. E você, está mais para o lado espiritual ou científico das coisas? Já tiveram essa experiência? Me conte aqui nos comentários. Este primeiro relato é da nossa seguidora Jade, e ela nos diz aqui: Olá, viajantes, tudo bem? Eu me chamo Jade, tenho 28 anos e desde sempre coisas estranhas acontecem comigo, com minha mãe e com meus 2 irmãos. Minha mãe conta que logo que nasci, na nossa primeira casa, em um dia que ela estava na sala e eu estava dormindo no quarto, ela sentiu uma presença dentro de casa. E quando se virou, disse que viu um homem agachado na nossa sala. E que logo em seguida ele foi correndo para dentro do quarto onde eu estava dormindo. Quando correu para o quarto, pasmem, como já é de se saber, não havia ninguém lá. Essa, na verdade, não é a história que quero contar, mas é só algo que quis trazer para vocês entenderem que isso sempre aconteceu. Desde sempre foi assim na nossa vida. Ela continua aqui. Bom, o sonho que eu vou contar para vocês foi o que mais me impressionou de todos os que eu já tive. Eu estava dormindo com meu marido, que na época era meu namorado,
Nossa cama ficava encostada na parede, e era o lado que eu dormia. Durante a noite, eu acordei e senti algo muito ruim dentro do quarto. A atmosfera naquela hora estava muito diferente. Não sei explicar qual é a sensação, mas como isso já acontece há muito tempo, eu sempre consigo diferenciar quando estou tendo um pesadelo de quando estou tendo algo que realmente está acontecendo ali. E nesse dia, algo estava acontecendo. Assim que eu abri os olhos, já senti que não conseguia me mexer, não conseguia falar, e eu estava totalmente paralisado. Fiquei pouco tempo sentindo aquela sensação dentro do quarto, tentando me mexer. Quando consegui mexer um pouco a cabeça para o lado, vi as costas do meu marido, que começou a virar lentamente para mim. Quando essa coisa começou a virar, já não era mais o meu marido. Eu não lembro como era e que estava do meu lado. O que eu lembro é que era grande, como se fosse uma pessoa alta e parruda. Eu realmente não consigo me lembrar de detalhes em si, mas era como algo escuro, como se fosse uma sombra. E essa sombra de repente tapou a minha boca. Nesse exato momento, eu comecei a tentar gritar a minha mãe e me mexer muito para tentar sair dali. Essa coisa logo tirou a mão da minha boca e começou a segurar os meus braços. Enquanto tudo isso estava acontecendo, eu escutei um barulho como se tivessem abrindo uma janela e vi que essa sombra estava sendo puxada para fora. A sensação que eu tive era de como ela estivesse escorrido por mim, passando dos meus braços e minha perna, como se estivesse sendo puxada mesmo para fora. Quando dei por mim, eu estava finalmente acordada, com meu marido pedindo para me acalmar, com as mãos agarradas no meu braço. Fiquei alguns minutos respirando forte, até finalmente ir me acalmando. Quando me acalmei, consegui dormir de novo. No outro dia, de manhã, eu estava conversando com a minha mãe, e ela acabou comentando que não tinha dormido muito bem naquela noite, e que ela acabou acordando muito cedo, que umas 5 horas da manhã, ela tinha aberto a janela do quarto dela. Quando ela disse isso, eu parei, contei para ela o que tinha acontecido. E é isso mesmo, o barulho da janela que eu ouvi foi o do quarto da minha mãe naquele momento. Alguns adendos. Quando isso acontece, eu levo alguns minutos para me acalmar. Mas logo em seguida eu consigo dormir de novo. Como isso acontece com muita frequência, a gente meio que se acostuma. Meu marido nunca teve nenhum tipo de experiência assim, mas ele também já se acostumou, pois ele sempre ouve as histórias da minha família. Então nesse dia ele segurou meus braços porque disse que eu estava me debatendo demais, indo na direção dele, e que eu estava chamando pela minha mãe. Então ele me segurou e pediu para eu me acalmar. Quando viu que eu já estava de volta, ela coloca entre aspas, ele virou para o lado e dormiu de novo. E é isso, gente. Esse foi o meu relato. Tenho muito mais relatos para trazer, mas trago numa próxima vez. Beijinhos. Nossa, que relato arrepiante, hein? E aí, já passaram por algo parecido? Já pensou? Olha, imagina a cena. Você tá lá dormindo tranquilamente e de repente acorda paralisado, sem conseguir se mexer? Nossa, já pensou que aflição? E o que será que essa mãe estava sentindo naquele instante? Será que existia alguma conexão muito forte entre elas naquela experiência fora do corpo? A ponto de a mãe pressentir o que a filha estava vivenciando e de alguma forma intervir naquele momento? Deixe aqui nos comentários o que você achou desse relato e bora para o próximo relato. Este segundo relato, eu trago para vocês um relato pessoal. Eu acabei escrevendo ele para não perder nenhum detalhe do que aconteceu. Desde criança, sempre tive uma ligação muito forte com o mundo espiritual, ora fora do corpo,
e ora completamente lúcido. Eu passei por muitos lugares e tive experiências que eram difíceis até de explicar para os adultos naquela época. Mesmo que eu tivesse ido para locais bons e com espíritos do bem, porque nem sempre os lugares que visitavam eram lugares negativos. Conforme fui crescendo, eu fui aprendendo a lidar melhor com estas experiências e qual era a minha missão nesses locais. E o relato que eu trago hoje, relacionado ao tema, que é a paralisia do sono, se passou em 2011 e eu tinha 23 anos e havia acabado de sair da casa da minha mãe. Eu estava indo morar sozinho na época em uma casa nova. Uma certa noite, me lembro de ter pego o meu terço para fazer as minhas orações antes de dormir. Assim que acabei, eu fui me deitar e senti que naquela noite deveria dormir com um terço ao meu lado. E sempre que tenho estes sentimentos, é certo que algo vai acontecer. Inclusive, até de acidentes já me livrei por conta desses sentimentos. E nesta noite eu acabei dormindo com um terço em minha mão esquerda. Eu tenho o costume de dormir com a TV ligada, mas sempre deixo naquela função soneca, para a TV desligar rapidamente. Porém, neste dia, eu acabei esquecendo de ativar essa opção na TV, e lembro que acordei de madrugada, e vi que a TV estava ligada, e logo pensei, bom, vou levantar, pego o controle para desligar a TV, e aproveito para tomar uma água. Quando tentei levantar, percebi que tudo estava diferente, e que não conseguia me mexer, muito menos falar. No máximo, eu só conseguia mexer os olhos. No momento que olhei para a porta do quarto, eu vi uma sombra, e essa sombra ela tinha uma forma humana, mas era como se fosse um humano todo torto. Muito esquisito. Enquanto essa coisa ria, ela sempre falava assim: "Você pensa que esse terço vai te proteger?" E dava risada. De repente, esta sombra se aproxima de mim. Ela segura meus braços, e o que eu estava segurando o terço, ela começa a bater contra a madeira da cama, como se estivesse querendo tirar o terço da minha mão. Comecei na hora, travar os meus dedos no terço com mais firmeza. Porém, ainda não conseguia me mexer e nem falar. E a dor no meu braço, por incrível que pareça, estava começando a senti-la no meu corpo físico. Tanto que neste dia, acordei com dor no braço e com uma marca roxa aonde a sombra estava segurando. Pois bem, depois de algum tempo ali, sem reação nenhuma, conseguir falar, meio que quase sem voz. "Senhor, me ajude." Nesse instante, senti um vento tão forte dentro do quarto, e aquela sombra que estava me segurando, eu vi que ela foi puxada para um clarão de luz que estava na parede, e de repente tudo ficou mais leve. Consegui acordar por completo. Fiquei ali por um instante para tentar entender o que estava acontecendo. E logo que me acalmei, consegui voltar a dormir. Um adendo: ainda tenho este terço e sempre tive ele como minha proteção. E o que mais me impressiona é que ele tem a medalha de São Bento. E aí, quem será que veio me ajudar neste momento? Então, viajantes, este é o meu relato de hoje e quero ao longo dos episódios trazer mais relatos que vivenciei e espero poder contar aqui o de vocês. Nos próximos episódios quero trazer também indicações de livros, filmes e séries a respeito dos temas. E se gostaram do episódio de hoje, então já sabe, deixe seu like, compartilhe essa energia com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E para ficar por dentro de todas as novidades e dos bastidores do nosso canal, siga o nosso perfil no Instagram, @resenhaastral.oficial. Quero deixar aqui a nossa gratidão por sua presença até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima, meus caros viajantes. Quem sabe em uma outra dimensão.